Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ellen Paviotti. Eu sou a Ellen, nutricionista, e também serei host desse podcast. Esse podcast, ele nasceu de um propósito muito especial, que é alinhar não só a alimentação, que é algo que eu domino, que eu trabalho, mas também outros aspectos da vida, como, por exemplo, saúde mental, autoestima. Então, vai ter muito assunto pra gente conversar. Então, pega o seu cafezinho e vamos com a gente. E para começar, eu trouxe duas pessoas muito especiais aqui hoje. A primeira é a Daisy, que ela é farmacêutica e cirurgiã dentista. E ela vai falar um pouco com a gente sobre esse tema que é super especial, que eu já conto pra vocês. E a segunda pessoa especial que eu trouxe aqui hoje é a Ana Cacau, psicóloga. E, gente, ela também é minha psicóloga, tá? Então, por experiência própria, eu sabia que seria incrível a presença dela aqui e que a troca vai ser maravilhosa. Então, antes de mais delongas, o tema do podcast é: o que realmente constrói a saúde de uma mulher? E para começar, eu queria passar a bola para Ana Cacau e eu queria realmente que você dissesse, assim, na sua opinião, na sua prática clínica, com seus estudos, o que realmente constrói, então, a saúde de uma mulher. Para mim, o que realmente constrói a saúde de uma mulher é um conjunto de fatores. Então, vai desde uma alimentação saudável, uma boa rotina de sono e um bom relacionamento com os próprios pensamentos. Né? Então, assim, a saúde de uma mulher, em primeiro lugar, tem que vir uma boa saúde mental. Porque quantas vezes não aparece no consultório mulheres lindas, maravilhosas, né? Assim, que têm muitas oportunidades, mas que não conseguem agarrar. Porque tem essa relação, vamos dizer assim, muito negativa com os próprios pensamentos, muito negativa com o próprio espelho, né? Nossa, achei maravilhoso essa colocação, gente. Perfeito. Porque hoje em dia nós falamos muito sobre aquele tripé, né? Que é a alimentação, a atividade física e o sono. Mas muitas vezes a saúde mental, então essa relação com os pensamentos, ela é negligenciada. E é algo que hoje em dia nós precisamos cada vez mais e mais, né? Porque até com as redes sociais, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, faz com que toda aquela comparação, né, aquele sentimento de não estar no nosso lugar, sentimento negativo, né, faz com que isso se sobressaia. Mas agora eu quero ouvir a opinião da Daisy, né, Daisy? Pra você, assim, o que é uma mulher saudável? O que você pensa quando associa, né, uma mulher saudável com saúde e tudo mais? Muito obrigada por estar aqui, Ellen, é um prazer, né, fico muito honrada pelo convite. E sobre ser uma mulher saudável, a Cacau já falou muito bem, né, sobre isso, mas eu vejo que além da saúde mental, ela tem que estar bem consigo mesmo, onde entra a autoestima, porque não adianta você buscar sempre a característica, né, física, com beleza, com as comparações também, né, sendo que por dentro você não está confiante, você não tem atenção consigo mesmo. Então, a gente precisa priorizar também, além da saúde mental, a saúde física, né? O corpo, a face. E a partir daí, quando a gente se conhece, eu falo que quando a gente se conhece bem, a gente está bem consigo mesmo, a gente é também uma mulher saudável. Ai, maravilhoso, gente. E eu quero que a gente aprofunde mais ainda essa reflexão, que hoje as mulheres, elas confundem saúde com aparência. Qual que é a opinião de você sobre isso? Ai, com certeza, porque a aparência, logicamente, ajuda, né? Existe um conceito na psicologia que a gente ama, que chama ativação comportamental. O que isso significa? Né? Assim, eu posso usar do meu corpo, usar da minha aparência para eu me sentir melhor, para eu fazer coisas que vão me ajudar, né? Diante dos meus objetivos, diante dos meus valores. Só que a aparência, ela vai até certo ponto. Né, assim, para além disso, eu preciso de cuidar bem daquilo que está dentro de mim mesma. Então, assim, quantas vezes a gente já não vê pessoas maravilhosas, pessoas lindas, mas que estão insatisfeitas, né? Então, assim, é trabalhar muito daquilo que a gente pensa sobre nós mesmas. Como é que a gente está se relacionando com esse corpo, com essa nossa casa, né? Nosso corpo é nossa casa, nossa mente também. Perfeito. Eu, assim, no consultório vejo várias mulheres que chegam e mostram uma foto.
Então, eu quero ter esse corpo, eu quero chegar nesse padrão. Mas eu fico pensando tanto que está doentio, né? Esse desejo por alcançar um padrão de beleza que muitas vezes ele altera o tempo todo, ele é inalcançável, e mulheres que até chegam nesse padrão de beleza estão insatisfeitas, como você disse, né, Cacau? Então fica essa intensa busca e, no fim das contas, o interior não está legal, né? O interior está apodrecido, e aí busca diversas outras ferramentas para que se encaixe nesse padrão, mas que, de forma geral, a forma como essa mulher se olha no espelho não é a melhor forma possível, ela vai sempre querer mais e mais. Eu falo que são comparações irreais, né? Quando a gente compara muito em rede social, principalmente, a gente deixa de valorizar o eu. Porque cada um tem sua anatomia. Não adianta você chegar no consultório, que é meu trabalho, né? Que eu trabalho com harmonização facial, chegar lá e me mostrar uma foto, eu quero esse lábio. Nós temos anatomias diferentes, nós temos essências diferentes. Então, a gente precisa avaliar isso também, né? Porque o lábio, estou citando um exemplo, ele vai levar autoestima para você, principalmente se tem aquele lábio pequeno, mas para ser idêntico ao lábio daquela pessoa que viu na internet, isso não faz muito sentido. Então, é como se não tivesse fugindo daquilo que é sua essência, e sim buscando sua essência no outro. E sabe uma coisa muito legal que você falou, Daisy, que eu observo muito? Que às vezes, nós mulheres, a gente coloca o nosso valor em coisas que, na verdade, não tem nada a ver com o nosso valor. Então, assim, eu vou ser amada quando eu tiver essa aparência. Eu vou ter valor quando eu tiver esse lábio, quando eu tiver esse corpo. Eu vou ser feliz, né? Assim, você já tem valor. Você já é uma pessoa única, especial por si só. O debate não é sobre você ganhar valor, mas é como que você pode usar aquilo que você já tem para, né, aumentar essa potencialidade. Então, assim, nós mulheres, a gente comete muito esse erro de colocar o nosso valor na nossa aparência e muito no nosso desempenho. Exato, e quando a gente se compara muito com os outros, acaba que vem o excesso. Você pode colocar muitos procedimentos na face, né, no rosto, e nunca vai estar bom, porque você quer igual aquela pessoa. Então, aí que vem a demonização facial, né? Quando tem excesso demais, quando você foge do seu padrão de beleza, foge da naturalidade. A pessoa deixa de se conhecer, porque ela não tem um rosto que ela tinha antes, né? Ela começa a atribuir os procedimentos, né, de forma exagerada, né, Deise? Então, eu acho que isso também é uma questão até de autoestima também, que a gente deve avaliar. E, assim, na minha opinião, gente, eu acho tão lindo cada um ter a sua essência, cada um ter o seu cabelo, cada um ter o seu formato de rosto, sabe? Assim, é claro, a gente pode sempre melhorar, né? Isso aqui eu quero potencializar a minha beleza. Mas agora a pessoa querer sempre se moldar a um padrão e ter o mesmo rosto sempre, isso eu confesso que me assusta bastante. E faz com que ela deixe de ser quem ela é, né? Isso. E me conta, meninas, assim, tem algo que vocês reparam no consultório, na prática clínica, entre uma mulher que ela parece estar saudável e uma mulher que é saudável? Como que vocês diferenciam isso na prática clínica, assim? Então, uma paciente chegou no consultório, né? Ela transmite uma saúde, mas como que vocês identificam se de fato, né? Até para os nossos ouvintes entenderem se eles de fato estão vivendo uma vida mais saudável, assim. O que vocês diagnostificam, assim? Muitas vezes lá no consultório, quando chega, né, o paciente, eu gosto muito de ouvir. Ouvir, entender, conhecer sua história, a história pré-clínica, para, a partir daí, a gente identificar o que a pessoa realmente quer ali. Se ela tá saudável mesmo, né? Lógico que a gente faz os exames para saber o estado da pessoa, né? Mesmo. Mas também é saúde mental, né? Então, é importante a gente ter esse tempo para conhecer as pessoas, né? Para ver que ela tá saudável o suficiente para começar a poder se cuidar. Eu falo que os pacientes chegam em busca de melhoria, mas não em busca de um excesso. Temos pacientes que já chegam lá querendo mesmo a naturalidade, não quer ficar tipo, vamos supor, a Gretchen. Eu não quero ficar tipo igual a Gretchen. Então, assim, eu vejo que é uma pessoa consciente, é uma pessoa que está saudável mentalmente também, né? E aquelas pessoas que constantemente vem, como a gente citou anteriormente, que vem em busca da comparação, a busca de um mínimo defeito que vai
trazer tantos problemas mentais para ela que ela nunca vai ficar satisfeita com o que ela vai realizar ali. Então, é essa que eu vejo a diferença, né, de uma pessoa que está saudável, que não está saudável, né, mentalmente e fisicamente. Então, tipo assim, a pessoa que ela quer melhorar quem ela é de fato, ela não quer se parecer com outra pessoa. É isso. É realçar o que eu falo que é realçar o que já é belo. Perfeito. É trabalhar pontos específicos para diminuir aquele olhar cansado, né? Alguns procedimentos para provocar um lift facial. Maravilhoso. E pra você, Cacau? Então, existe um processo dentro da psicologia que a gente chama de ruminação. O que seria ruminação? É o famoso remoer. É a autoanálise do corpo, de si mesma, dos outros. Então, os pensamentos de ruminação, eles são como se fosse assim: por que eu não sou tão bonita igual essa pessoa? Por que eu sou assim? Por que eu não tenho esse nariz? Por que eu não tenho esse corpo? Então, assim, eu sempre pergunto, né, para as mulheres, né, quanto tempo que você passa pensando sobre o seu corpo? Né? O que você está pensando sobre esse corpo? E assim, é muito comum, né, responder horas, todos os dias. Toda vez que eu passo na frente do espelho, eu penso coisas ruins sobre o meu corpo, eu fico reforçando esses pensamentos, ou eu passo o dia inteiro me comparando nas redes sociais. Então, eu sempre gosto de investigar esse remoer. Né, o quanto que essa mulher está remoendo sobre ela mesma. E o remoer, ele, na verdade, deixa a gente mais triste e mais insatisfeito. Então, e existe uma crença falsa que a gente chama de que quanto mais eu remoo sobre mim mesma, uma hora eu vou achar uma resposta. Só que é muito paradoxal, porque assim, quanto mais eu remoo, mais triste eu fico. Então, e eu começo a me sentir melhor e pensar pior de mim. Então, será que eu vou achar uma resposta? Então, assim, eu sempre pergunto, eu sempre analiso. Quanto tempo que você está pensando sobre o seu corpo? Né? O que você está pensando sobre esse corpo? E essa comparação, né? Esses comportamentos que as pessoas, elas geralmente têm para lidar com esses pensamentos. Então, seja comer muito, ficar muito nas redes sociais, ficar checando, assim, ai, eu tô aqui com uma gordurinha, checando as fotos, né? Que pode tirar. Então, eu sempre gosto de investigar esse processo. Isso é maravilhoso, gente, porque eu vejo a associação, né? Isso a gente chama de interdisciplinaridade, assim. Então, é o poder de várias profissões atuando, né? Pensando ali num problema específico, né? E até trazendo sobre a questão da saúde mesmo, o tanto que tudo que vocês falaram dialoga com a minha prática clínica mesmo como nutricionista, assim. O tanto que mulheres chegam até o consultório, né? Algo que eu vejo, assim, que eu sempre gosto de avaliar você já passou por nutricionistas? Tem pessoas que já passaram por 10, 20 nutricionistas. Será que o problema são os 10, 20 nutricionistas, né? Ou será que é a forma como a pessoa está vivendo a vida, sempre buscando facilidade, sempre buscando ali algo que vai preencher? Talvez aquela dieta vai me fazer sentir mais bonita, vai me fazer sentir melhor, alcançar o meu objetivo. Então, olhar para si, olhar para dentro, né? Entender todos esses gatilhos que vão acontecendo, faz com que você busque ajuda de fato, né? E algo que vocês falaram muito, e que agora eu queria entrar nesse assunto, que é sobre autoestima, né? O que é autoestima no ponto da psicologia, Cacau? Então, a autoestima, ela parte muito de uma construção de si mesma, que, né, a Daisy trouxe um pouquinho, né, da infância. Às vezes, na nossa infância, a gente faz uma construção, vamos dizer assim, meio torta da gente mesma, que acaba que a gente fica reforçando isso, né, às vezes no ambiente que a gente está, através dos nossos próprios pensamentos. Então, eu acho que a autoestima seria um conceito balanceado, temperado, né, assim, de si mesmo. O que isso significa? Né, assim, nós temos defeitos, nós temos qualidades. Né, assim, eu tenho as minhas potencialidades. Eu posso usar o que eu já tenho, né, assim, para eu ser feliz, para eu ter uma vida com mais significado. Então, eu acho que a autoestima vai muito dessa construção balanceada de si mesma, né, assim, você achar que você é a pior pessoa, a pessoa mais feia do universo, isso é uma distorção. Você achar que você é a melhor pessoa, a mais incrível, isso também é uma distorção. Então, eu acho que a autoestima é essa construção de si. E é entender que tem momentos também, né? Exato. Que às vezes a gente vai estar sentindo um pouco mais pra baixo, até por questões fisiológicas, entrando ali na TPM. Então, assim, ou mais irritadiça, né? Você olha no espelho e fala, meu Deus, eu não tô da forma como eu queria. Mas é algo fisiológico, não é algo patológico, né? Então, essa construção ela é importante. Mas e pra você, Daisy, assim, o que é autoestima na sua prática clínica, a sua opinião mesmo?
Então, eu trabalho com autoestima. Então, meu propósito é levar a autoestima para as pessoas, né? Como eu trabalho com procedimentos estéticos, então, muitos pacientes chegam no consultório buscando algo. E vemos que não é só o físico, como a gente sempre fala, né? Tem um problema mental, mas nem sempre está relacionado com a saúde mental. E eu vejo muito que a autoestima está muito ligada à psicologia, né? Então, quando a gente chega com autoestima baixa, não é somente um procedimento que vai resolver aquilo. A gente tem que avaliar todo o histórico dela. Como que foi sua criação, por que você tem aquele problema, a sua convivência familiar, palavras que foram ditas para você ou está sendo dita, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente familiar. E muitas das vezes, quando os pacientes chegam lá buscando, como eu falei anteriormente, eu busco neles ouvir, porque é importante ouvir. Às vezes o paciente não tem com quem desabafar, então ali a gente vê o gatilho dele, né? Porque não adianta fazer vários procedimentos, sendo que o problema está aqui, né? Então ali, mas mesmo assim, quando você fala palavras de conforto, a gente explica que os procedimentos vai melhorar aquilo que já é belo. Nós não vamos exagerar ali, a gente vai só melhorar algo específico que o incomoda. E é impressionante, o paciente já sai dali de outra forma. Ah, que ótimo. Acho que ouvir também o paciente, né, com carinho e tudo mais, isso faz muita diferença, sabe? Porque eu vejo também que, em muitos casos, tem consultas que são extremamente rápidas e você não consegue nem conversar direito com o paciente, assim, entender a demanda dele. E só algo que eu vivo muito também na prática clínica só do paciente se abrir para você, significa que ele tem uma confiança, que ele confia no seu trabalho, que ele tá se sentindo confortável naquele meio, né? Porque eu acho que hoje em dia é tão difícil a gente se abrir de fato, né? A gente sentir num lugar confortável mesmo para compartilhar. Então, pensando nessa questão da autoestima, da saúde, eu queria trazer para vocês uma história, né? Todo episódio eu vou trazer uma história pra gente conversar e pra gente entender e buscar soluções também. Essa história, ela é da Juliana. Então, olha só, ela falou: Oi, Ellen, tenho 36 anos, sou mãe de 2 filhos e trabalho o dia inteiro. Quando chego em casa, continuo trabalhando. Então, ela organiza a casa, ajuda nas tarefas, as crianças, prepara tudo para o dia seguinte. Quase nunca tem tempo só para ela, né? Realidade de muitas mulheres, tá, gente? Há alguns anos eu fazia atividade física, gostava de cozinhar, me arrumava e me sentia bonita. Hoje acordo cansada, durmo pouco, vivo estressada e quase sempre escolho o que é mais rápido de comer. Então, acho que vai abordar várias áreas aqui. Percebo que quando estou ansiosa, sinto muita vontade de comer doces. Também comecei a evitar olhar no espelho, né? Porque ela fez alguns procedimentos estéticos, mas ela achou que se sentiria melhor, mas ela continua insatisfeita. Às vezes eu acho que o problema é falta de força de vontade. A minha pergunta para vocês é: por onde eu começo para voltar a cuidar de mim? Eu achei esse relato, assim, muito bonito, assim. Quando eu ouvi, eu falei... Bem complexo, né? E eu falei assim, gente, essa história pode ser de várias pacientes que eu atendo no consultório, que elas, muitas vezes, né, estão vivendo uma rotina muito acelerada, então cuida de todo mundo, cuida do marido, dos filhos, trabalha muito e não para se olhar. E aí, vai juntando diversas coisas, então, a ansiedade vem, o estresse vem, ela vai ali, né, sentir pior, né, vai descontar no doce, que é algo que eu vejo muito na prática clínica, faz procedimentos, mas ela não está bem internamente, né? Então, o que eu queria saber de vocês, né? O que mais chamou a atenção de vocês nessa história, de acordo, né, com o ponto aí de vista profissional de cada uma de vocês? É muito complexa essa história, né, assim, e igual você colocou, é a realidade da maioria das mulheres, né, no Brasil hoje. E uma coisa que eu sempre gosto de bater na tecla, né, no consultório, é que o que cabe, o que dá para fazer dentro da sua realidade. Quantos minutos que você tem por dia? Como é que a gente pode resolver? Como é que a gente pode solucionar? Existe uma demanda que ela é muito grande relacionada a filho, relacionada a trabalho. Mas dentro disso, assim, o que a gente pode fazer? Né? Então, por exemplo, nessa questão da atividade física, não dá para eu ir na academia, né? Assim, mas será que dá para você? Isso é muito legal, assim, quem me ensinou foi uma colega minha de trabalho, assim, por que você não consegue, né, assim,
será que dá para andar dentro da sua casa? Né? Assim, eu não consigo fazer a maior, melhor marmita, mas comprar um tomate, né? Comprar um alface, né? O que cabe dentro da sua realidade? E a relação com os pensamentos, né? Assim, a gente observa muito, né, que essa ansiedade, né, assim, esse comer doces, vem muito, né, de preocupações. Né? Então, assim, como é que ela está se relacionando com essas preocupações que estão passando pela cabeça dela? Né? Assim, será que ela está lá na frente, no futuro, imaginando, né, muitos problemas? E como é que está aqui o presente, o aqui, o agora? Então, eu sempre gosto de trazer essas mulheres pro presente, né? Às vezes a gente fica muito no futuro, né, que não aconteceu ainda, ou um passado que já aconteceu, ao invés da gente olhar para o presente. O que dá para a gente fazer dentro da realidade que eu tenho? Eu não tenho a realidade da Bruna Marquezine, não tenho a realidade da fulana, da ciclana, mas essa é a minha realidade. Então, assim, será que eu consigo cortar um tomate? Né? Colocar um alface? Não consigo colocar os melhores, desmelhores da marmita, mas o que dá para eu fazer? Não sei se faz sentido isso, assim. O básico bem feito, né? O básico bem feito, exato. Então, assim, mas eu acho que até com as redes sociais, assim, as pessoas, elas querem o tempo todo o extraordinário. Então, ver a rotina de alguém, que muitas vezes ela trabalha com isso. Então, assim, ela tem que mostrar uma rotina perfeita, porque ela trabalha com isso. E a pessoa quer se espelhar, né? Trabalha ali 8 horas no mínimo, né? 10, 12 horas até chegar em casa. Tem toda uma rotina exaustiva. E começa a se comparar. Uma coisa engraçada que eu falo, até sobre essa questão do chocolate, né? É que ninguém ansioso fica com vontade de comer arroz e feijão, né, gente? Todo mundo é chocolate, sorvete, é doce. Por quê? Sim. Por uma questão fisiológica também, né? Então, a pessoa, ela tem uma necessidade de suprir uma demanda ali, né? De algo que vai proporcionar o quê? Um comfort food, uma vontade de uma tranquilidade, né? Algo prazeroso. Mas é aquilo, né, que a Cacau disse, assim, esse chocolate, ele não vai resolver o seu problema. Você tem que focar no momento presente, olhar para a sua realidade, né? Então, isso é muito importante, assim. Às vezes, a comida, ela vem como uma válvula de escape, sendo que o problema, ele é muito mais, o buraco é muito mais embaixo, né? E aí, só fazer um adendo no que se falou, a gente é muito perfeccionista. O que isso significa? Eu quero tudo ou é nada. Eu preciso fazer atividade física 5 vezes. 1 vez, 2 vezes, já não tá bom. Assim, 1 é melhor que 0. 2 melhor que 0. Claro, a meta é sempre melhorar, né? A meta é a gente conseguir 5 vezes na semana, mas olha, vamos começar no 2? E aí a gente vai aumentando, né? Então, assim, a gente é muito tudo ou nada. Então, assim, e perfeccionista com isso. Então, a gente tem que, igual você colocou, fazer o básico bem feito, olhando para a nossa realidade primeiro. Para a gente chegar no 5, eu tenho que ir no 2 primeiro. E essa realidade, ela é muito comum, tá? Muito comum, porque as pessoas, elas estão se cobrando muito. A rede social, hoje em dia, eu vejo que tá nos deixando... Tá fazendo com que a gente viva um mundo mais ansioso. Então, a gente sempre quer mais, nunca tá satisfeito. Então, o caso da Juliana, ela é bem complexo. Porque a gente vê aí o excesso extremo da ansiedade. E hoje a gente... estamos nos cobrando cada dia mais. Nós nos comparamos não somente com rede social, mas com a sua amiga que tem inúmeras coisas, né? E aí, quando a gente se cobra mais, a ansiedade aumenta e vem um momento que a gente precisa desacelerar, porque a nossa saúde mental, ela vai uma hora explodir, né? Então, a gente precisa ter aquele... Eu falo que é um tratamento desde de consequências de traumas, feridas, de excesso de futuro, porque a ansiedade, ela é um excesso de futuro. Então, como a Cacau falou, alô, vamos focar aqui agora, no presente, porque o futuro vai chegar, mas a gente tem que ir com calma, porque se a gente pensar muito, acaba que a gente não vai conseguir nem viver o presente, não vai conseguir alimentar bem, porque está focado no corpo que ela precisa, né? Não adianta ela fazer muitos procedimentos, porque não vai satisfazer ela, porque o excesso de tanto peso que ela está levando, ela não vai conseguir olhar para si. Ela precisa ter aquele momento dela, né, de se cuidar, não só no procedimento, mas a saúde física, saúde mental, né, a família, filhos. E é isso, eu vejo que tem que parar ali e olhar para si mesma. Perfeito. E assim, meninas, tudo que vocês disseram, tenho certeza que vai cair do coração de muitas mulheres, né, que tem essa realidade. E assim, algo que eu queria perguntar para vocês, prático mesmo,
Primeiro, tem a hora certa de cuidar da saúde, né? De acordo com a profissão de cada uma. E como fazer isso na perspectiva de vocês. Então, assim, pode começar, Cacau, assim, nesse caso, como que a gente pode começar a cuidar da nossa saúde mental, assim? Igual você perguntou, assim, tem tempo pra gente cuidar da nossa saúde mental? É toda hora, né? Assim, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, com as redes sociais, com a tecnologia. Então, assim, por onde começar cuidando da sua própria saúde mental? Olhar pra dentro de si e perceber, tem alguma coisa que não tá legal. E procurar ajuda, né? Assim, existem tantas possibilidades hoje, tantos tratamentos personalizados, tantas abordagens bacanas, né? Que podem ajudar mulheres, homens, né? Assim, pessoas que precisam de ajuda, né? E a gente percebe hoje uma necessidade muito grande da gente conseguir dar sentido, né, assim, para nossa vida e para o nosso corpo, né? Igual a gente tinha colocado, o nosso corpo é a nossa casa. A gente tem que cuidar bem dele, a gente só tem esse corpo, né? Ele não é nosso inimigo, a nossa mente não é nossa inimiga. Às vezes a gente acha que a gente tá quebrado, que a nossa mente tá quebrada, que tem alguma coisa de errado com o nosso corpo, e não tem, né? Eu gosto muito de dizer que as pessoas, elas são como se fossem notas musicais. Então, assim, às vezes elas só precisam de uma afinaçãozinha. Não precisa de mudar o que já existe, é só um toquezinho, né? E a gente faz isso dentro da nutrição, da estética, da psicologia. Então, todo momento é hora da gente cuidar da nossa saúde. Maravilhoso. E eu acho, assim, Cacau, que muitas mulheres, elas pensam que, nossa, no meu caso, assim, eu não consigo seguir a dieta. Então, quer saber? Eu nunca mais vou tentar. Eu nunca mais vou tentar. Eu acho que não é pra mim, eu acho que eu não mereço isso, eu acho que eu não consigo. Ou meus pensamentos invadem a minha cabeça, né? Todos aqueles pensamentos negativos de incapacidade. É porque eu sou incapaz mesmo. E aí começa a juntar tanta coisa, né? E eu acho que é legal a gente trazer que tem solução, que tem ajuda, que tem como a gente se cuidar, né? Então isso faz toda a diferença e traz esperança pra essa mulher também, né? E pra você, Daisy? Quando a gente fala em saúde, é algo muito amplo, né? Então, tem várias áreas da saúde para a gente trabalhar, né? E qual é a hora certa. Mas voltando, assim, para o meu trabalho está muito ligado ao bem-estar. E como eu trabalho com procedimentos estéticos, autoestima, a gente tem que focar na saúde do quê? Da pele. Então, é importante a gente sempre se cuidar desde nova. Eu falo que não precisa chegar aos 25, aos 30 anos, que é o período que a gente está perdendo colágeno, né? A gente deixa de produzir aquele colágeno suficiente. Então, a gente precisa já se priorizar. Passar um hidratante, é um sabonete correto para a pele, né? É um protetor solar. Então, a saúde da pele ela é importante, extremamente importante. Para quando chegar ao chegar ao envelhecimento que é diariamente, mas se você não cuidar desde os 25, você vai chegar com 40 com a pele, vamos colocar aí de 50. Então, a gente pode melhorar muito esse processo. E aí, não somente com os skincare da vida, né? Mas uma alimentação correta, que é com você. Beber muita água, exercícios físicos é fundamental para a saúde, melhora até depressão, nós sabemos, né, que uma academia hoje em dia está extremamente cheia, né, sim, uma caminhada, então a saúde ela entra nesses quesitos, pele, alimentação, uma pessoa que é muito oxidada, muito inflamatória, você olha para ela e você consegue ver. Sim, e, consequentemente, vem casos depressivos, né, que você não tá se cuidando, né, tá deixando a autoestima para baixo, uma alimentação ruim, não tá bebendo o suficiente água e também não tá se cuidando na pele, porque a alimentação e o consumo de água, ela reflete muito na nossa saúde da pele. E assim, depois a Deise vai vir falar sobre pele, tá, gente? Ela tem várias dicas legais sobre o skincare, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Gente, estamos chegando ao fim, mas eu queria agradecer, né, pela presença dessas maravilhosas aqui hoje, né, assim, tenho certeza que todos os ouvintes, eles conseguiram entender que a saúde, ela envolve vários outros aspectos, a gente poderia conversar aqui por horas, né, gente, que tem tanta coisa para abordar, tem tanta coisa para falar, mas não faltam oportunidades, né, em breve vocês virão de novo. E eu queria saber, meninas, quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, onde que pode buscar?
Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode me chamar no Instagram, @anacacaopsi. E lá a gente tem conversas muito legais sobre autoestima, autocuidado. Eu dou também algumas dicas, né, de como você pode lidar melhor com seus pensamentos, com a sua ansiedade. Então, só entrar lá no Instagram e me chamar. Perfeito. E você, Daisy? Bom, comigo também pode me chamar no Instagram. Meu Instagram é doutora Daisy Jardim. Meu consultório está localizado na região da Savassi. É um local de ótimo acesso. E lá no consultório, vocês vão tomar um cafezinho comigo, eu vou te ouvir, né? E vou cuidar com muito carinho de vocês, sempre prezando a naturalidade, que sempre será meu objetivo. Maravilhosa! Perfeito, meninas. Muito obrigada. Tenho Eu que certeza que todo agradeço. mundo também aprendeu tanto quanto eu com essa conversa. Até o próximo episódio, pessoal. Até! Até!